E aí, pessoal? Então, como eu havia dito mais cedo, eu ia fazer um vídeo demonstrando aquele teorema, né, sobre números construtíveis por regra e compasso. Então, eu estou supondo que você já sabe todas aquelas movimentações com regra e compasso que a gente fez mais cedo. É, E eu só vou aqui realmente colocar aquela demonstração daquele teorema que eu enunciei e já coloquei o corolário, mas não demonstrei, tá? Então vamos lá. Você pega aí uma sequência de números construtíveis por régua e compasso, lembrando que essa régua não tem medidas, tá? Isso é muito importante, tá? Então, dada essa sequência de números construtíveis, vai existir uma sequência de BIs, né? Com n passos. Veja que esse n não tem nada a ver com esse m aqui, tá? Esse m pode ser menor, pode ser menos. Desculpa, esse n pode ser menor do que o m. Você não precisa de tantas raízes quadradas assim, tá? Então, basicamente é isso. Você consegue construir uma torre de corpos tal que o próximo corpo, ó, o próximo corpo, Fi mais um, é o corpo anterior, Fi, adjuntado de uma raiz quadrada de um elemento que estava lá, mas a raiz não estava, tá? Então o elemento estava lá, mas a raiz quadrada não está. Beleza? E reciprocamente, dada uma sequência de BIs assim, em uma torre, como descrito acima, né? Uma torre dessa forma. Então todo x de Fn é construtível, tá? Então basicamente é isso. Começou do Q, então passando de Q para Q adjuntado da raiz de um racional, né? E assim sucessivamente. Você vai adicionar a raiz de alguém que já que estava antes, mas a raiz não estava, tá? Então quando você fizer isso, todo mundo desse último corpo aqui vai ser construtível, tá? O que é que esse teorema está querendo dizer? Não existe outra forma de construir números por regra e compasso, né? Todos os construtíveis vão admitir uma sequência de passos assim, e toda vez que você faz esses passos é porque você pegou um construtivo. Então não tem outra forma, tá? Então vamos lá, demonstração. A gente viu em sala que quando a gente constrói um número, a gente consegue construir a raiz quadrada, né? Então, sempre que a gente tem esse A construtível, então a raiz de A é construtível. Então essa recíproca aqui, ó, reciprocamente, todo mundo em Fn vai ser construtível. Por que essa volta é trivial? Porque todos os racionais são construtíveis. E quando eu adjuntar essa raiz quadrada aqui vai ser construtível. Então todo mundo aqui vai ser construtível. Certo? E aí cada passo desse vai ser um número finito de passos. Quando eu chegar em Fn, todo mundo de Fn é construtível. Tá? Então a recíproca é de boas, o problema é a ida. Né? Então para provar a ida, vai ser suficiente mostrar que a cada passo que é dado na construção de um número, no máximo a gente precisa acrescentar uma raiz quadrada de um número que ainda não foi construída até o passo anterior, né? E aí por indução a gente vai concluir a prova. Entendem? É assim, eu quero construir um número lá específico. Então eu vou fazer várias interseções de coisas até chegar naquele número, a construção daquele número, né? Então se eu mostrar que cada passo que eu dou, no máximo eu adiciono uma raiz quadrada, né, de alguém cuja raiz quadrada não está ali, então está feito o teorema por indução, tá? Então, vamos lá.
com essa sequência que eu falei. Então lembre que a construção de números por régua e compasso se dá por interseções de reta com reta, né? Você pega duas retas construtíveis, a interseção delas, né, quando elas são concorrentes, é um número, é um ponto construtível. Então a gente vai fazer sempre interseções de reta com reta, reta com circunferência e circunferência com circunferência. Tá? Então todos os passos são assim. Toda vez que você vai construir um número, você faz uma sequência finita dessas interseções. Tá? Você vai construindo retas, vai construindo circunferência, vai construindo reta, vai conseguindo construir circunferências e vai intersectando elas. Tá? Então, uma observação importante, antes de irmos em cada um desses três casos, é que se a reta, essa reta aqui é construtível, é porque todos os seus coeficientes são construtíveis. É fácil ver. Dado uma reta que foi construtível, é fácil você ver que esses três números A, B e C é construtível. Tá? Em particular, a gente pode supor, sem perder de generalidade, que esse B é diferente de zero. Porque senão eu trocava x com y e teria que o A, pelo menos o A seria diferente de zero, né? Então, esse B sendo diferente de zero, eu posso dividir tudo por B aqui, né? E aí você vai ver que a interseção com o eixo x igual a zero é C sobre B, né? Então é construtível, os eixos são construtíveis. Então a interseção da reta com o eixo x igual a zero vai ser exatamente C sobre B. Então eu construo C, então eu construo B, né, e construo A. Certo? É só você... Bom, eu posso deixar isso como exercício para vocês. Dado que essa reta é construtível, mostro que A, B e C são construtíveis. É muito fácil de ver. E a circunferência dada por essa equação aqui é construtível. Se ela for construtível é porque x0, y0 e o raio é construtível. É só você lembrar como é que se constrói uma circunferência com régua e compasso. Você fixa o ponteiro, né? Fixa o ponteiro num ponto construtível e bota o lápis, né? A parte do compasso do lápis em cima do ponto que a circunferência vai conter, que esse ponto também é construtível. Então a distância desses dois pontos é o raio e o centro é aquele ponto que você botou a ponta dura do compasso, tá? Então isso é mais fácil ainda, ok? Então toda vez que eu botar assim, essa reta é construtível, essa circunferência é construtível, imediatamente todos os coeficientes ali são construtíveis, tá? Então vamos lá, temos esses três casos. Caso 1, construímos um ponto por interseção de reta com reta. Então considere que a construção de um ponto se deu pela interseção dessas retas construídas aqui. Tá? Então a interseção dessas duas retas significa que a gente vai ter que resolver um sistema linear, né? Em outros termos, P é a solução desse sistema linear. Só que resolver um sistema linear não tem nada a ver com tirar a raiz quadrada. O máximo que você vai fazer é fazer subtrações, soma, produto e quociente desses coeficientes que já estão construídos. Tá? Aí eu botei, ou seja, determinar x e y não envolve adicionar raízes quadradas. No máximo você fará soma, subtrações, produtos e quocientes desses coeficientes já construídos. Então quando a gente constrói um ponto intersectando reta com reta, não precisamos fazer nenhuma extensão de corpos. Tá? Aqueles caras já estão lá. Não precisa adicionar nenhuma raiz quadrada. Tá? Então vamos para o caso 2. Caso 2, interseção de reta com circunferência. Então vamos dizer que um ponto P se deu pela interseção dessa reta aí, ax mais by igual a c, e da circunferência dada por essa equação. Então, mais uma vez, eu posso supor que esse B é diferente de zero, porque senão eu troco os nomes dos eixos. Tá? Então, podemos supor que B é diferente de zero, e aí
eu vou substituir y igual a x, c menos ax sobre b, né, que é a equação da reta, pode ser reescrita dessa forma, na equação da circunferência. Então, no lugar desse y vai ter essa coisa que depende de x. Então, isso aqui vai ser uma equação do segundo grau em x. Então, multiplicando tudo, somando tudo para podemos reduzir a essa equação do segundo grau, x ao quadrado mais dx mais e, igual a zero. Sendo d e e o resultado de todas essas somas e tal, né? Lembre-se, se esses dois caras x0, y0 e r são construtíveis, todas as potências, produtos e somas e tal e tudo vai ser construtível, porque é um corpo, né? Os números construtíveis por compasso é um corpo. Então esse D e esse E são números construtíveis, né? Mais do que isso, são números que já foram construídos, né? Porque esse x0, y0, o R, o A, B e C já foram construídos. Então, se eles já estão lá naquele corpo, todas as potências, tudo vai estar lá já. Então, D e E já foram construídos. Cuja solução pode depender... Então, essa equação do segundo grau, para você resolver ela, né, pode depender de você ter que adicionar essa raiz quadrada desse delta aqui, né, do discriminante. Se esse discriminante, se a raiz de delta já está naquele corpo intermediário, você nem precisa adicionar nenhuma raiz quadrada. O problema é quando a raiz de delta não está no seu corpo lá. Aí sim. Então, portanto, se estivermos sobre um corpo F, então precisaríamos fazer, no máximo, botei em negrito aqui para dizer que, às vezes, a raiz de delta já está em F. Então, você nem precisa, né, para dizer para você acrescentar esse ponto aqui, né, os coeficientes, desculpa, as coordenadas de P, você não precisa nem sair de F. Porém, se a raiz de delta não estiver em F, então precisaremos fazer uma extensão para F raiz de delta, para incluir o ponto construído em questão. Eu botei o ponto, mas é as coordenadas do ponto, né? Tá? Então, quando eu faço interseção de reta com circunferência, é possível que a gente precise fazer um acréscimo de uma raiz quadrada que não está lá. Tá? Ok. Então, terceiro caso, interseção de circunferência com circunferência. Então, agora a gente tem essas duas circunferências aqui, com essas equações. E eu estou dizendo que um ponto foi construído pela interseção delas duas. Ou seja, solucionar, encontrar quem é P, é você fazer um sistema com essas duas equações quadráticas, que num primeiro momento, no sentido geral, você teria que resolver, substituir de forma a ter que, por exemplo, tirar a raiz quarta, né? Que é uma coisa um pouco que aqui não é conveniente aqui para nós, né? Mas não vai ser o caso, porque, dadas essas duas equações, eu posso subtrair uma da outra, né? Subtrair a primeira da segunda, para termos isso, né? R1 ao quadrado menos R0 ao quadrado, que é construtível. Aí eu vou agrupar aqui o que depende de x e vou agrupar aqui o que depende de y, tá? Então perceba aqui que eu tenho a diferença de 2 quadrados e aqui a diferença de 2 quadrados. Então aqui vai ser o produto da soma pela diferença desses dois termos, e igualmente para esse outro termo. Então posso reescrever dessa forma aqui. Danos, ficou um espaço muito grande aqui, não sei porquê. Então perceba que x0 e x1, y0 e y1 são construtíveis, são fixos, né? Isso é tudo constante. Então isso aqui eu posso abrir essas contas todinha e resumir para uma coisa do tipo ax mais by igual a c. Certo? Então, pelo menos uma dessas
A ou B, pelo menos uma delas é diferente de zero, mas como eu disse, eu posso supor que o B é diferente de zero, senão eu troco os nomes x com y, tá? Então, análogo ao caso 2, quando eu pego essa equação linear e substituo na equação da circunferência, qualquer uma das duas, né? Então, a gente vai encontrar também uma equação do segundo grau em x, né? E essa solução, mais uma vez, é só uma repetição isso aqui, pode depender de ter que acrescentar a raiz de delta. O delta é o discriminante dessa equação. Então, portanto, no máximo, né, se a gente tiver no corpo F, no máximo a gente vai precisar fazer uma extensão, incluindo a raiz quadrada de delta, quando a raiz quadrada de delta não está em F. Então, também é quando eu faço interseção de circunferência com circunferência. Então, o máximo que eu vou precisar é adicionar uma raiz quadrada de alguém que estava lá, mas sua raiz quadrada não estava. Tá? Então, finalmente, concluindo, portanto, por indução, né? Segue que, para construirmos um número com regra e compasso, o máximo que vai acontecer é temos que acrescentar raízes quadradas de elementos já construídos. Então é assim, eu vou construir um ponto fazendo 8 passos, né? 8 interseções de reta com reta, reta com circunferência e reta com e circunferência com circunferência. Vamos dizer que eu fiz 8 passos. Em cada um desses passos, eu acabei de mostrar que o máximo que pode acontecer é eu acrescentar a raiz quadrada de alguém que estava antes, mas a raiz quadrada não estava lá. Tá? Então, dado um ponto construtível x, né? Você fez lá não sei quantos passos. Então, vai existir uma sequência. Essa sequência é dada por aqueles discriminantes, né? Daquelas equações que a gente teve. E eu botei aqui que pode ser trivial. Por quê? Porque aqueles discriminantes, as raízes quadradas deles, pode já estar no corpo anterior. Então, pode ser que isso aqui se trivialize. Por exemplo, imagine que você vai construir um ponto por exemplo, racional. Né? Para você construir um ponto racional, você não precisa usar nenhuma circunferência. Né? Então, essa sequência se trivializa. Você nunca sai dos racionais. Tá? Então, independente disso, né? Dado um ponto construtível, vai existir uma sequência de discriminantes, né? Daqueles discriminantes, e uma torre de corpos que você vai sair acrescentando aquelas raízes, acrescentando, até chegar num ponto que com certeza o x, aquele ponto construtivo, vai estar lá no FK. Tá? E lembre-se, ó, o BI mais 1 está em FI, mas a raiz de BI mais 1 não está em FI. Então, por isso que a gente precisa sair de FI para FI mais 1. E aí a gente conseguiu pegar um cara construído só e fazer essa torre para botar ele lá. Então, se eu posso fazer 1 para 1, eu posso fazer para qualquer sequência finita. E aí o resultado fica demonstrado. Né? Então, daí para uma sequência finita, repetimos esse procedimento até chegar numa torre que contenha todos os AIs. E aí o teorema fica mostrado. Porque a partir desse FK, eu pego um outro construtível. Né? Por exemplo. E aí, esse construtível já está lá. Se ele tiver, acabou. Se ele não tiver, a gente acabou de ver que o máximo que vai acontecer para a gente colocar aquele construtivo ali é fazer uma sequência de adições de raízes quadradas até botar aquele construtivo específico e assim sucessivamente até botar toda a sequência dentro. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu.